conferir ensaiado? Eu já vou deixar um jeitinho aqui. É Jó, né? Primeiro então? Tá. Aí nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma oração inicial. Aí eu vou chamar vocês para cantar um cântico, como é que tem sempre feito. Um momento da leitura e depois o outro cântico. Tá bom? Aí já começa com a palavra para mim. Já. Se dá conte aí para mim, 1, 2, 3, aí no 3 você me avisa. Eu já comecei aqui. Já começou? Já. Tem 2 pessoas. Boa noite, irmão. Vocês me pegaram de surpresa aí. São os meus auxiliares, assistentes aqui, nos ajudando. Mas boa noite a todos. Para nós uma alegria estarmos mais uma noite juntos, reunidos para adorarmos ao Senhor. Hoje nós temos a alegria de adorar o nosso Deus. Um horário diferente do habitual. Antes estávamos começando às 7h30 e hoje nós iremos começar às 8 horas da noite. Já peço a você, chegue aí por gentileza, não saia de casa, fique em casa, acesse aí o seu smartphone, o seu notebook, o seu computador e vamos adorar ao Senhor. E como a gente tem pedido, nos ajude. Se para você o áudio e a imagem estiverem bons, dê um ok aí para a gente, por favor. Nos auxilie aí, participando, nos dando um ok. Você está me ouvindo bem? A imagem chega boa para você? Nos avisa aí. Você me ajuda, Catarina, por gentileza. O áudio, a imagem, bons para você, nos avisem. Vamos chegando, preparando o nosso coração, a nossa mente para adorarmos ao Senhor. Eu quero agradecer a todos os amados irmãos. Às vezes nós temos recebido mensagem de irmãos de outros lugares, de outros estados. Para nós é uma alegria tê-los conosco também. E o desejo do nosso coração é que você seja imensamente abençoado com a palavra do Senhor. Tá bom? Vai chegando, vai dando o seu joinha para nós aí, o seu ok. É uma alegria tê-los conosco. Ok? Queridos, eu quero iniciar este culto expondo um pedido de oração e nós vamos orar antes de começar o culto pela irmã Nilma. Irmã Nilma, ela é esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos, um dos primeiros grupos que nós tivemos o privilégio de ouvir. E segundo o pastor Paulo César, amanhã, com a graça de Deus, às 7 horas da manhã, a irmã Nilma irá se submeter a uma cirurgia. Então eu peço a você para nós orarmos em favor da irmã Nilma, tá bom? Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos por esta noite. Obrigado por estarmos iniciando mais um culto ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua orientação, a tua direção, a tudo que será realizado na noite de hoje. Seja, meu Pai, com os cânticos que iremos entoá-los, seja, meu Deus, com a tua palavra que vamos ouvir, mas nós queremos de uma maneira muito especial apresentar a ti a irmã Nilma. Amanhã, com a permissão do Senhor, ela irá se submeter a uma cirurgia. Abençoa, meu Deus, a tua serva, abençoa a tua filha, acalmando o seu coração, acalmando os seus familiares, e oramos, meu Deus, por todo o corpo clínico que irá trabalhar nessa cirurgia. Dê capacidade aos médicos, orientação, que eles sejam guiados por ti, Pai, e que eles façam um bom trabalho, e que a irmã Nilma tenha uma boa recuperação e assim volte para o seio de sua família e de sua igreja. Abençoa, meu Deus, o pastor Paulo César, cuide dele, bem como de toda a família, Pai, ajudando-nos a crer e confiar no Senhor e no teu santo poder. Nós oramos
oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, e para isso eu vou convidar os irmãos aqui à frente, vou convidar a Lu, vou convidar o irmão Jean e o Paulo Vinícius para cantarmos. Paulo não vai? Ah, tá. Então só o irmão Jean e a irmã Luciana para nós cantarmos o cântico, tá bom? E depois nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Como a reina morar, se não se motiva.
a Ele a glória. Nós vamos, nesse instante, fazer uma leitura e eu convido os amados para juntos abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Peço a você para abrir a sua Bíblia. Depois nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela leitura e após a oração cantaremos mais um cântico, tá bom? Salmo de número 84. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero mais uma vez externar a nossa gratidão, agradecer aos irmãos que estão participando do culto conosco, os irmãos aqui da nossa igreja. Eu tenho a alegria também de abençoe todos vocês. Salmo de número 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos. Até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus, melhor, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vou repetir só o verso 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Oremos. Santíssimo Deus e Pai soberano, obrigado porque nós podemos crer, nós podemos confiar no Senhor. Ó Deus, e de fato, esta confiança traz ao nosso coração uma grande alegria. Somos bem-aventurados porque nós cremos, nós acreditamos no Deus vivo, no Deus verdadeiro e no Deus todo-poderoso. Ó Deus, eu quero neste momento orar por cada irmão, por cada família, por cada amigo que está nos assistindo nesta noite. Ó Deus, o Senhor sabe os dilemas, Tu sabes as lutas que cada um deles tem enfrentado, Pai. Mas a minha oração é que Tu venhas, ó Deus, suprir as necessidades e ajudá-los, meu Deus, em meio às dificuldades que cada um enfrenta. Que a Tua santa e poderosa mão venha ajudá-los e também socorrê-los no momento oportuno. Ó Deus, obrigado por todos que estão nos assistindo nesta noite e pedimos que a Tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração e que a nossa alma seja alimentada por Ti. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico e dessa vez eu vou convidar novamente a irmã Luciana e o irmão Jean para cantar com os amados irmãos. O cântico que nós cantaremos é Toma o Meu Coração. Se você conhece, aí na sua casa, onde você estiver, cante com alegria, tá bom? Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Então, irmã Luciana, irmão Jean, por favor, acheguem-se
para louvarmos juntos o nosso Deus. Também quero mandar um abraço aqui ao meu irmão Ângelo, à irmã Joselma, ao Natan e a Gabi, que estão lá em Machadinho do Oeste, estão participando conosco do culto essa noite. Bom anjo, Deus abençoe. O Senhor é sabedor do carinho e da gratidão que nossa família tem por vocês, tá bom? Um grande e forte abraço. Eu também quero fazer um pedido de oração aos irmãos em favor do irmão Giovanni. O irmão Giovanni está ainda em Santa Catarina. Já era para ele ter voltado a Porto Velho, porém, devido a essa situação, essa pandemia,
ele não pôde voltar. A passagem remarcaram para o dia 7, ontem, porém não foi possível. Remarcaram a passagem para o dia 22 de maio. Isso mesmo, mês 5, 22 de maio. O irmão está desejoso em voltar. Então, quando você for orar, lembra de orar pelo irmão Giovanni, tá bom? E peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso Brasil, pelas autoridades brasileiras como um todo, que Deus ajude e abençoe para que eles consigam encontrar uma solução para esse grande problema. Bom, para nós é uma alegria termos conosco na noite de hoje. Eu convido os amados para juntos lermos o texto de Gênesis, capítulo 39. Livro do Gênesis, primeiro livro das Escrituras, o capítulo é o de número 39. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Gênesis, capítulo 39, versos 1 ao 9. Repetindo, Gênesis 39, do 1 ao 9, dizem assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, para que a tua palavra, meu Deus, fale conosco. E neste momento, onde os irmãos estiverem, Pai, que estejam concentrados, atentos e prontos para ouvirem a tua palavra, e que a tua palavra, Deus, venha alimentar as nossas almas na noite de hoje. Eu te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, existe um adágio popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essa palavra andar, ou o verbo andar, segundo o nosso dicionário, um dos significados é o seguinte: andar é caminhar, é ir a algum lugar, ter um alvo, cumprir uma meta.
Andar com alguém é ter objetivos em comum e possuir uma confiança recíproca. Mas o verbo andar, ele traz uma ideia de proximidade, de intimidade, de comunhão. A ideia de caminhar junto com alguém, de andar com pessoas que têm o mesmo ideal, que têm os mesmos objetivos que nós. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos encontrar inúmeros servos do Senhor que andaram com Deus. Vale lembrar de Enoque, o homem que andou com Deus. E à noite de hoje nós iremos pregar o tema Ande sempre com Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Ande sempre com Deus. Eu não sei há quanto tempo você anda com Deus. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com Deus. Mas permita-me fazer algumas perguntas. Durante todo esse tempo, durante toda essa trajetória, durante toda essa caminhada e nesse andar com Deus, quais as mudanças visíveis, quais transformações aconteceram em sua vida? Quais influências que este caminhar com Deus tem exercido na sua vida? E quando eu falo sua, não pense que eu estou me excluindo, que eu não estou. Eu preciso refletir ao longo de todo esse tempo que eu tenho andado com Deus. O que tem acontecido na minha vida? Que mudanças, que transformações esse andar tem feito no meu viver? Quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que José, ele andava com Deus. Você começa a ver a trajetória da vida de José no capítulo 37 de Gênesis, quando ele teve um sonho, e ele então contou o sonho aos seus irmãos e ao seu pai. Os irmãos não gostaram da revelação do sonho, mas José foi um homem que andou com Deus. Vez por outra nós afirmamos que Deus está sempre conosco. Isto é verdade. Ele nunca nos abandona, e certo é que nunca nos abandonará. Mas diariamente eu preciso fazer uma pergunta: o que esse relacionamento com Deus, o que esse andar com Deus tem causado na minha vida? Que mudanças e transformações profundas esse meu andar, esse meu caminhar com Deus tem feito? O que as pessoas que estão em tua volta, o que elas podem ver? O que elas podem falar? Aquelas pessoas que nos conheceu antes de andarmos com Deus, será que elas conseguem ver mudanças e transformações na nossa vida a partir do momento em que nós começamos a andar com Deus? Queridos, é muito importante nós andarmos com Deus. É muito importante andarmos sempre com Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês por que é importante. Nós vamos extrair algumas verdades desse texto para que eu e você venhamos valorizar o nosso andar com Deus. Por isso, andemos sempre com Ele. A primeira verdade, porque é importante andarmos sempre com Deus, porque o nosso andar com Deus vai forjar o nosso caráter. Andar com Deus vai forjar o nosso caráter.
Verdade que José não era um homem perfeito, mas José tinha um caráter exemplar. José não era um homem cheio de perfeições, mas o caráter de José era um caráter exemplar. José conseguiu se controlar. José conseguiu fazer com que os seus sentimentos não fizessem com que ele vivesse uma vida triste, embora depois de ter passado por tantas dificuldades. O caráter de José fora formado no seu andar com Deus. Ele conseguia represar os seus sentimentos, os seus pensamentos para o Senhor. Os irmãos dele eram dominados pela inveja, pelo ciúme e pelo ódio. José, ele era odiado pelos seus próprios irmãos. Tudo por conta de um sonho. Um sonho que ele contou. Um sonho que ele dera a revelação, mas os seus irmãos, movidos por essa inveja e por ciúme, nutriram o ódio por ele. Mas nesse andar com Deus, o caráter de José estava sendo forjado. O caráter de José era diferente do caráter dos seus irmãos e também do da mulher de Potifar. Os sentimentos daquela mulher eram sentimentos imorais. Para ela faltava-lhes padrões morais e éticos. E quando seu esposo se ausentou de casa, ela então começa uma caçada a José. Ela começa a seduzir. Ela começa a insinuar-se. Ela não respeita o marido que tem. Ela não tinha vergonha. Ela não tinha pudor. Ela dizia insistentemente: deita-te comigo. A mulher não via as coisas do mesmo modo que José. A cosmovisão dela era diferente da de José. As visões eram antagônicas. Enquanto ela queria satisfazer o seu desejo pecaminoso, José então os refreia. José então mostra que quando se anda com Deus, o caráter é forjado. Enquanto ela insistia em suas investidas, José dizia assim: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José se negava a ceder. Ele rechaçava as investidas para não pecar contra aquela pessoa que ele andava, com aquela pessoa que ele tinha intimidade, com aquela pessoa que ele tinha prazer em se relacionar. Ele tinha prazer em andar com Deus. José sabia que Deus estava ali, naquele lugar. O texto diz que quando José foi ao trabalho, não havia mais ninguém em casa. Olha comigo o versículo 11, por favor. Vamos ler o 10 e o 11. Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 39. Veja os versos 10 e 11. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que José veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela aproveita esse momento. Percebam que a cosmovisão eram diferentes. Enquanto na mente da mulher
não tem ninguém em casa, o meu marido não está aqui. José pensava, mas Deus está. Deus está aqui dentro. Deus está vendo tudo. Porque não há nada que Ele não veja. Ele vê tudo. Veja como é diferente a atitude de quem anda com Deus. Quem não anda com Deus não pensa dessa forma. Mas José dizia, não, Deus está aqui. E resistindo à pressão constante, José é vítima de uma armadilha. Queridos, aquela mulher não tinha motivos para acusar José. E não tendo motivos, ela então faz o quê? Calunia. Ela conta uma história fantasiosa. Ela inventa uma história. Chegam os homens da casa e ela diz, olha, esse hebreu veio aqui apenas para escarnecer de nós. Ele tentou me violentar, ele tentou me abusar. E aí então ela conta a história para o seu esposo. Quando chega no versículo 16 e 17, ela conta a mesma história. Mas é mentira. Queridos, é fato que quando alguém não tiver motivos para acusar um desafeto, vai mentir, vai caluniar, vai inventar coisas. A pessoa só esperando para que o outro caia, mas quando o outro não cai, vai inventar, vai mentir. José não se deitou com ela, mas ela mentiu. Você, adolescente, jovem, ou até você que já ainda é solteiro ou solteira, cuidado, porque um pretendente ou uma pretendente, quando é recusado ou recusada, pode vir a odiar duramente quem o recusa. E é capaz de denegrir a imagem e a reputação da outra pessoa. E hoje isso é muito comum. Quando namorados, noivos e até cônjuges se separam, os ataques vêm nas redes sociais. São indiretas, são acusações, são inverdades, são mentiras contadas só para denegrir a imagem e ferir o caráter da outra pessoa. Por isso que é importante andarmos sempre com Deus. Não é de vez em quando, é sempre. Quando você olha para o seio da família de José, não era uma família perfeita. O seu pai deu muitos problemas também. Mas José, ele não cometeu nenhum crime. Ele não foi um mau filho, mas ele é vendido pelos seus próprios irmãos, como escravo para uma terra estranha. Ele é o primeiro homem da casa de Potifar, mas agora ele vai parar em uma prisão, porque não cedeu às investidas da mulher. José, por andar com Deus, preferiu ser preso a pecar contra Deus. Na presença de Deus, o caráter de José estava sendo forjado para que depois ele fosse aprovado. Ande com Deus, mas ande sempre com Ele, porque Deus forja o nosso caráter. Ele está nos fazendo pessoas melhores. Para pensar, depois do tempo que você começou a caminhar com Ele, quantas mudanças, quantas transformações você vem sofrendo. Por isso que é importante andar sempre com Deus. Essa é a primeira verdade, mas tem uma segunda verdade. Veja comigo os versos 7 e 8, por favor. Gênesis 39, versos 7 e 8. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor
pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Agora veja o verso 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. A segunda verdade que o texto nos apresenta: além de Deus forjar o nosso caráter, Deus nos motiva a dizer não para a tentação. Além de forjar o nosso caráter, Deus nos motiva a dizer não para a tentação. Oh, meus queridos, seria enganoso, seria ilusório de nossa parte pensarmos que por estarmos caminhando com Deus, nós estamos protegidos, nós estamos imunes aos ataques de Satanás. Há uma frase, eu confundo se é de Spurgeon ou de Whitman Lee, que diz assim: Satanás considera o servo que Deus usa. Satanás considera o servo que Deus usa. As pessoas que Satanás tenta e tentará derrubar são aquelas que estão andando sempre com Deus. Agora, é interessante esse texto, porque se você atentar para a leitura, vamos ver que as coisas estão caminhando bem. Basta você notar que o versículo 2 e 3 aparece a palavra próspero, e depois no verso 3, e o Senhor prosperava em sua mão. José, ao assumir, ou antes de assumir, o seu lugar nas cortes egípcias, as coisas estavam caminhando muito bem, as coisas estavam fluindo, tudo mil maravilhas, a prosperidade, as coisas fluíam naturalmente, ao ponto de José e o seu senhor prosperarem em tudo. O cenário era perfeito para ter uma vida quieta, tranquila e sossegada. Mas, queridos, é justamente nessa hora que, quando eu e você achamos que está tudo bem, que está tudo tranquilo, é nessa hora que Satanás começa a lançar os seus dardos inflamados para nos impedir de continuarmos andando com Deus. Certo dia, ele chegou ao palácio para trabalhar. Quando ele chega, depois de ser comprado como escravo, ele era apenas um escravo hebreu, ainda muito jovem, menino, não chamava a atenção, não se destacava, mas com o passar do tempo, a sua beleza de corpo, diz o versículo 6, bem no finalzinho do 6, e José era formoso de porte e de semblante. As coisas começaram a mudar. José, ele agora começa a ser notado pela sua beleza, pela sua capacidade de administrar, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua competência. Pessoas assim chamam a atenção. E foi isso que a mulher de Potifar viu em José. Ela conseguiu observar todas essas qualidades. Um homem bonito, inteligente, competente, e agora é um maioral dentro da casa do seu esposo. Ela agora não olha mais José como um escravo hebreu. Ela passa a olhar agora José como um pretenso amante, como aquele que agora ela poderia se deitar com ele, saciar os seus desejos, saciar os seus prazeres. Ele deixou de ser um mero escravo aos olhos dela para ser um pretenso amante. Quão difícil
e embaraçosa a situação desse homem. José diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Às vezes a gente arruma desculpa para o pecado. Às vezes a gente coloca a culpa na circunstância. Às vezes a gente coloca a culpa na outra pessoa. Ah, mas foi ele ou foi ela que me assediou. Se insinuava para mim todo instante. E aí eu não aguentei. Mas, queridos, pensa no seguinte: José era jovem e solteiro. Tem muitas pessoas hoje por aí querendo justificar uma vida desregrada sexual da juventude, dizendo assim: ah, eles têm esse desejo porque os seus hormônios estão à flor da pele. E o que José não estava, não? Estava. Ele era jovem. Ele tinha hormônio no seu corpo já. Não foi eu, não foi você que descobrimos os hormônios. Ele já tinha. Ele já tinha apetite sexual. Ele era jovem. Ele era solteiro. A mulher que estava o assediando, seduzindo e o tentando, era uma mulher rica. José poderia amarrar o seu burrinho na sombra, talvez, e passar agora a ser sustentado por ela. Ela ocupava um lugar de destaque. O envolvimento dele com ela, teoricamente, poderia lhe render riquezas. Ela poderia presentear José com os ouros finos do Egito, com as melhores roupas, como alguns fazem hoje. Quantas mulheres casadas estão sustentando seus amantes? Quantas mulheres casadas estão se deitando com jovens, com homens mais novos do que elas e até os seus próprios esposos? E os caras só tirando dinheiro dela. José não era aproveitador. José tinha a sua cabeça no lugar. Porque quando a gente anda com Deus, Deus vai nos motivar a dizer não para a tentação. A cabeça de José está no lugar certo. Porque quando a nossa cabeça está no lugar certo, quando nós estamos andando com Deus, a gente pondera as coisas com a mente de Cristo, não com a mente carnal. E essa mulher o tentava a todo instante. Mas José negava a ceder às tentações. Ele rechaçava as investidas para não pecar contra Deus. Por andar com Deus, José sabia que ele estava ali e que todo pecado cometido seria contra o Senhor. Queremos a presença de Deus para nos confortar em momentos turbulentos. Queremos a presença de Deus nesse momento de pandemia. Queremos o consolo, queremos o conforto do Senhor neste momento de caos, neste momento de crise, mas muitos não querem a presença do Senhor para evitar de cair no pecado. Queridos, quando a gente anda com Deus, Ele vai nos motivar a dizer não para o pecado. Eu não vou alimentar, eu não vou supor, eu não vou imaginar, não há mínima possibilidade, porque quando a gente anda com Deus, o nosso caráter está sendo forjado e Ele nos motiva a dizer não para a tentação. Às vezes, passa pela cabeça das pessoas o seguinte: vamos fazer, não tem ninguém aqui. Alguns crentes dizem: o
vai nem ficar sabendo. Jovens dizem, os meus pais não vão nem ficar sabendo, não tem ninguém aqui. Pessoas casadas dizem, não, a gente vai para um lugar reservado, escuro, a gente esquematiza de uma forma que ninguém saiba. Algumas pessoas pensam ainda, ninguém vai ficar sabendo, não tem ninguém vendo, está tudo escuro, o lugar é ermo, o lugar é isolado, vamos fazer escondido e guardar segredo entre nós dois, ninguém fica sabendo, a gente apaga as provas, a gente queima o arquivo e ninguém fica sabendo, a gente deleta as fotos dos nudes, a gente deleta. Mas quando a gente anda com Deus, a mente diz, o Senhor está vendo tudo. O Senhor está aqui. O pastor pode não estar, os meus pais podem não estar, o meu patrão pode não estar, o meu cônjuge pode não estar, mas Deus está em todo lugar. Quando a gente anda com Ele, Ele vai nos motivar a dizer não para o pecado. Um caráter forjado pela presença de Deus vai fazer a pessoa pensar assim, embora não tenha ninguém aqui, estamos sozinhos, nesse deserto, tudo escuro, o ambiente é propício para fazer coisas erradas, mas quem anda com Deus pensa, porém Deus está vendo tudo, eu não posso pecar contra Deus. Quando José disse isso para a esposa de Potifar, José disse assim, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando o nosso caráter é forjado por essa longa caminhada com Deus, nós vamos ser motivados a dizer não ao pecado. Algumas pessoas caíram em tentação, sucumbiram à tentação, não porque planejaram, não porque arquitetaram, mas porque não fugiram. É interessante o texto, veja comigo aí, por favor, o versículo 10, e olha a estratégia que José usa para não ceder à tentação. Versículo 10, e aconteceu o quê? Falando ela cada dia, insistentemente, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Você já ouviu aquela expressão, pernas para que te quero? Literalmente, José então, ele não escuta, ele não fica com aquela mulher, ele não fica flertando, ele não fica alimentando esperanças no coração dela, ele não dá a mínima possibilidade, porque ele não está e ele não ouve o que ela está falando. José foge. Se você notar, versículo 12, versículo 13, versículo 15 e versículo 18, vai aparecer a expressão fugiu para fora. No final dos versos 12, e saiu para fora. No final do verso 13, e fugira para fora. No final do verso 15, e fugiu e saiu para fora. No verso 18, e fugiu para fora. Quando a gente anda com Deus, a nossa mente vai estar impregnada de Deus. E nós vamos correr para bem longe do pecado, porque nós não queremos pecar contra Deus. Queridos, todo pecado que eu cometo não é contra o pastor, não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é contra a minha igreja. Todo pecado que eu e você cometemos é contra Deus. José disse, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Sabe por que é importante sempre andar com Deus? Porque Deus vai nos motivar a dizer não para o pecado. E aí eu quero citar Provérbios, anota esse texto aí, Provérbios 16, 6. Guarda no teu coração. Se você puder memorizar esse verso, memorize.
Provérbios 16, 6, que diz assim: pelo temor ao Senhor, os homens se desviam do pecado. Vou repetir, Provérbios 16, 6. Pelo temor ao Senhor, os homens se desviam do pecado. Eu vou evitar o pecado, não é porque eu vou ser descoberto, não é porque vão saber, porque não há nada encoberto diante dos olhos de Deus, e todo pecado virá à tona. Mas o que nos motiva a não cair em pecado é o temor, é o respeito, é a reverência que nós temos por um Deus santo. Por isso ele diz: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Queridos, é importante andarmos sempre com Deus, porque além de forjar o nosso caráter, Ele vai nos motivar a dizer não para a tentação. Nós vamos fugir, nós vamos fazer o que Paulo diz a Timóteo, em segunda carta, capítulo 2, verso 22, Timóteo, foge das paixões da tua mocidade. Eu sei quais são as minhas paixões, você sabe quais são as suas. Eu sei quais são as minhas fraquezas, você sabe quais são as suas. Mas quando a gente anda com Deus, a gente foge, a gente corre para bem longe, porque nós aprendemos a temer ao Senhor. Mas terceiro e último, porque é importante sempre andarmos com Deus. Primeiro, porque Deus foge do nosso caráter. Segundo, porque Deus nos motiva a dizer não ao pecado. E terceiro, porque Deus nos faz considerar as pessoas. Deus nos faz considerar as pessoas. O versículo 9 ele diz: como, pois, eu cometeria ou faria tamanha maldade? José não somente se recusou a ser seduzido por ela, como também a ficar flertando com ela. José evitava olhares, José evitava esquematizar lugares para se encontrar. José não marcava horário, sabendo que o seu patrão não estaria em casa. Ele não arquiteta. Ele recusou as insinuações daquela mulher por causa de sua forte convicção aprendida no seu andar com Deus. José sabia que era perigoso. Aquela mulher era uma mulher casada. E sabe o que passava na mente de José? É que na mente daquele homem, ele tinha o adultério como se fosse um furto. Pois aquela mulher pertencia a um outro homem. Aquela mulher tinha um marido. Aquela mulher era do esposo dela. A cosmovisão de quem anda com Deus é diferente. Enquanto ela se insinua, enquanto ela parte para cima, José disse: olha, minha senhora, ninguém é maior do que eu nessa casa. Eu sei da minha posição, eu sei o que o seu esposo confiou a mim. E sabe de uma coisa? A única certeza que ele tem é do pão que ele come. Ele não sabe mais de nada aqui dentro, quem sabe de tudo sou eu. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Acompanhe comigo, versos 8 e 9. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti somente. Queridos, quando a gente anda com Deus, a gente passa a considerar as pessoas.
Nós não vamos pensar só em nós mesmos. José, por andar com Deus, ele exerceu o autocontrole, ele exerceu o domínio próprio, enquanto que a mulher de Potifar perdeu o controle e partiu com ímpeto para cima dele, para tentar lograr êxito na sua investida. Ela então se desespera, ela o agarra, ela o segura. Ela não estava nem preocupada com o marido dela. Ela não estava nem preocupada em ferir os sentimentos do marido dela. Ela não queria saber se o seu marido iria sofrer ou não. O que ela queria era apenas satisfazer os seus desejos sexuais. E que o marido dela aqui se explodisse depois. Veja como é diferente a mente de quem anda com Deus. Enquanto a própria esposa não se preocupava, não considerava o seu esposo, José diz a ela: como eu cometeria tamanha maldade? Uma pessoa que se relaciona com Deus, uma pessoa que anda sempre com Deus, não pensa em satisfazer apenas os seus desejos, mas passa a pensar na outra pessoa. É interessante que José não viu como algo ruim ter sido vendido como escravo. Ele não vê isso como ruim, ao ponto de ele estabelecer uma diferença entre o pecado que eu cometo é contra Deus, mas a maldade que eu cometo é contra uma pessoa. José não queria fazer mal ao seu Senhor. José não queria comer no prato que ele comia. José não queria ferir, magoar e machucar quem um dia lhe estendeu as mãos. Ele é um homem consciente. Ele não pensa nos seus desejos. Ele não pensa nos seus prazeres e nos seus apetites sexuais. Ele passa a considerar o seu patrão. Não, minha senhora. A única coisa que ele me vedou foi a senhora. Eu não posso me deitar com a senhora. A senhora é a mulher dele, não é minha. Queridos, quando uma pessoa anda com Deus, ela nunca vai querer fazer maldade com os outros. Nunca. Os irmãos de José fizeram uma baita de uma maldade com ele. A mulher de Potifar fez uma baita maldade com ele, mentiu, caluniou e inventou. Você que está me ouvindo nessa noite, se você faz mal para alguém, se você fica tentando manchar o caráter e a reputação de quem quer que seja, avalie o teu andar com Deus. Uma pessoa que anda com Deus não tem uma mente maldosa para querer prejudicar a outra pessoa. Uma pessoa que anda com Deus, Deus faz com que ela passe a considerar a outra pessoa, a colocar-se no lugar do outro, a ser empático, a se preocupar, a amar os outros como a nós mesmos. Se você não quer que fale mal de você, não fale dos outros. Se você não quer ser caluniado ou caluniada, não faz isso com os outros. Há uma diferença de quem anda com Deus e de quem não anda com Deus. Há uma diferença. Você tem andado com Deus? Quais são as mudanças visíveis? Quais são as transformações que as pessoas têm visto em nossa vida? Qual o impacto que esse andar com Deus tem causado na vida das pessoas? É importante andar sempre com Deus, porque Deus forja o nosso caráter, porque Deus nos motiva a dizer não para o pecado, e porque Deus nos faz considerar as pessoas. E eu quero concluir lendo
Fomos amados, o verso de número 20 e 21. 20 e 21 do capítulo 39, para a gente concluir. Do 20 ao 23, desculpe. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. José foi um homem próspero, porque ele andou com Deus. Queridos, andar com Deus há um preço. Nós vamos ser tentados, nós vamos ser assediados, a flertar com o pecado, a brincar com o pecado. Nós vamos ser tentados a deixarmos de andar com Deus, a abandonarmos o caminho do Senhor. Nós vamos ser tentados. Nós seremos acusados, nós seremos caluniados. Mas não deixe de andar com Deus. E se você pensa que Deus está com você só nos momentos bons da vida, eu quero te provar que não é verdade isso. Se você achar que Deus não está conosco em meio a essa pandemia, em meio a essa crise global, eu quero dizer para você que você está enganado e enganado. Veja que os versos 2 e 3 diz que o Senhor estava com José. Mas no versículo 21, José agora está preso. José agora está no cárcere. Detalhe, ele não cometera um crime sequer. Ele foi preso injustamente. Mas perceba que o versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Queridos, quando a gente anda com Deus, nós seremos pessoas prósperas. Eu não estou referindo ricos, abastados, não. Mas nós teremos uma paz na consciência, uma paz no coração, uma alegria em servir, uma alegria em andar com Deus, porque Deus estará conosco nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele nunca vai nos abandonar. Mas vamos continuar andando com Ele. Mesmo em meio aos problemas que enfrentamos e enfrentaremos, não vamos deixar de andar com Ele. Porque Deus, Ele forja o nosso caráter. Ele nos motiva a dizer não ao pecado. E Ele nos faz considerar as outras pessoas. Nós vamos orar e após a oração eu tenho um recado a passar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, ela nos confronta, ela nos corrige e ela também nos previne de cair em pecado. Ó Deus, muito obrigado por esse texto tão rico, tão profundo da Tua palavra. Ó Deus, eu peço, Pai, que todos nós venhamos andar contigo, mas sempre. Não é de vez em quando, não é em alguns momentos da vida, mas em todos. Quer sejam momentos bons, quer sejam momentos ruins. Ó Deus, que nós venhamos ter o desejo e o prazer de ser moldados, transformados por Ti. Ó Deus, forge o nosso caráter, nos torna pessoas melhores, que haja de fato profundas transformações e mudanças no nosso caráter. Ó Deus, quando formos tentados, Pai, que venhamos lembrar e pensar em Ti, para não pecar contra o Senhor. E nos faz, ó Deus, considerar os outros, que não venhamos ser maldosos, injustos,
Que não venhamos caluniar, mentir, inventar algo de alguém, só porque nós não temos uma simpatia por determinada pessoa. Ó Pai, aqueles que estão andando conforme os seus próprios pensamentos. Ó Deus, que Tu toques na consciência, no coração, e que passe a andar com o Senhor. E que as diretrizes do Senhor sejam vivenciadas por todos nós. Ó Deus, obrigado por Tua palavra. E que a nossa vida esteja sempre em uma mudança. Que venhamos sofrer uma metamorfose espiritual para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o recado é o seguinte: próximo domingo, com a graça e a permissão do Senhor, se Cristo não voltar e Deus nos permitir, no domingo pela manhã nós vamos estudar Filipenses capítulo 3. E à noite, o culto também vai começar às 20 horas, tá? Não será 19h30, será às 20 horas, 8 horas da noite, no próximo domingo, tá bom? E o tema vai ser o arrebatamento da igreja. Dentro da agenda de Deus há alguns compromissos. E o próximo evento, o próximo compromisso na agenda divina é o arrebatamento da igreja. Jesus virá até as nuvens para levar o seu povo para a casa eterna. Então, conto com a sua presença. Divulgue o link do Facebook da nossa igreja aos seus contatos, para parentes, amigos, para que eles também ouçam a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente noite e que você e eu andemos sempre com o Senhor. Um forte abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir.